Tome muito cuidado da próxima vez que você for ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica. Você sabia que a palavra álcool deriva da palavra árabe alcool, que significa espírito come corpo? Essa palavra também dá derivação da palavra gul, que no inglês é canibal. E Gul, no Oriente Médio, é uma entidade demoníaca que consome corpos humanos. E é interessante esses significados da palavra álcool, pois bate exatamente com a função dessa substância específica. Pois na alquimia antiga, por exemplo, o álcool era utilizado para extrair a essência de uma estrutura, como por exemplo, extrair a essência de uma planta, extraindo os óleos essenciais de uma planta, utilizados para perfumes ou aromas específicos. Então, como se aplica quando alguém consome álcool? Bom, como mencionado, o álcool extrai a essência de uma estrutura, e assim também é com uma pessoa que consome álcool. Então, quando a pessoa consome em excesso uma bebida alcoólica, a essência dela é extraída, e o corpo dela acaba ficando muito mais suscetível a demônios, e os demônios se alimentam dessa pessoa e começam a usar dessa pessoa para essa pessoa pecar constantemente. E com isso os demônios começam a controlar a vida da pessoa embriagada e levam essa pessoa a cometer constantemente algum tipo de pecado, que trará consequências sérias na vida dessa pessoa e ainda servirá de alimento para essas entidades. É como se a conexão da sua alma com seu corpo fosse enfraquecida, através do cordão de prata. Com isso, as entidades, após você dar uma legalidade se embriagando, começam a controlar a sua vida e te usam para fazer o que bem elas quiserem. É por isso que a pessoa embriagada faz tantas coisas que ela em sã consciência jamais faria, como por exemplo, brigas desnecessárias, contendas, imoralidades, traições ou até mesmo acidentes que podem resultar no falecimento dessa pessoa. Por quê? Porque uma entidade começa a controlar o corpo dessa pessoa, pois a essência dela é extraída quando ela consome álcool em excesso. E só para deixar bem claro aqui, não estou dizendo que se você consumir álcool de forma moderada, você vai ter esses efeitos. É claro que não. Não à toa que o nosso próprio Salvador, Yahushua, ele consumia vinho, mas de forma bem moderada. Inclusive o próprio Paulo recomenda em Efésios que a pessoa que tem ali um certo problema no estômago, beba um pouco de vinho, pois um pouco de vinho, um pouco de álcool não vai causar essas coisas em você, mas tem que ter equilíbrio, pois a embriaguez sim é algo gravíssimo que traz entidades para a sua vida. Por isso que a pessoa que vive constantemente embriagada, ela passa um ar carregado, ela passa um ar pesado, pois entidades estão tomando conta do corpo dela e estão usando ela para levar essa pessoa a cometer constantemente pecados. É por isso que nas Escrituras temos tantas recomendações para a pessoa não se embriagar, pois traz consequências espirituais muito sérias para a sua vida. Salomão falava muito disso em Provérbios, e inclusive em Gálatas é mencionado que os beberrões não herdarão o reino dos céus, só mostrando a seriedade que é a pessoa viver constantemente nessa prática. Por isso que se você consumir álcool, tem que ter equilíbrio, você tem que ter maturidade, você tem que ter prudência para não deixar o excesso falar mais alto, pois vai atrair muitas negatividades para a sua vida. Temos como exemplo Noé. Noé era um grande servo do Pai, foi muito usado por ele, mas após ele se embriagar de vinho, ele trouxe uma problemada para sua família, que levou consequências por gerações. Então o que nós devemos fazer? Efésios 5 a partir do verso 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendidos de qual seja a vontade do Altíssimo, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vocês em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e melodiando a Yahweh no seu âmago, sempre dando ações de benevolência por tudo, Elohim o Pai, em nome de nosso mestre Yahushua, o Messias. Então tenha muita prudência, álcool não é brincadeira, álcool destrói milhões e milhões de famílias, milhões de pessoas que infelizmente acabam se deixando levar, acabam querendo descontar os problemas da sua vida nessa bebida, e aí exageram na dose e se perdem completamente. Mas, como até enfatizei, com equilíbrio você pode consumir sem problema algum. O vinho, de forma bem equilibrada, de forma bem dosada, pode trazer até benefícios para a sua saúde, e possui sim algumas substâncias que podem ser saudáveis para o seu corpo.
O mundo espiritual é energia, frequência e vibração. A partir do momento que você entende que tudo é elétrico, você compreende o porquê do álcool extrair a essência de uma estrutura, pois você é um ser espiritual, você é um ser elétrico. Então, a partir do momento que você coloca no seu corpo álcool, o álcool vai extrair a sua alma, vai extrair a sua essência, se você consumir de forma exagerada. Então tenha equilíbrio, tenha prudência e, acima de tudo, glorifique ao Criador em todas as ações da sua vida, buscando ao máximo se amoldar ao exemplo do nosso Salvador Yahushua.